Bom dia, turma. Vamos aqui, bem-vindo a todos. Vamos iniciando mais uma aula de biologia. Na aula de hoje a gente vai iniciar o capítulo sobre citologia. Um capítulo longo, com muitas nomenclaturas, bastante abrangente, mas também bastante interessante. Então peço a vocês todos tenham bastante atenção na aula sobre citologia. Vamos aprender o que é a citologia, o que é que ela estuda, que ramo é esse da biologia, como a gente já viu genética e tudo mais. Vamos ver o que é a citologia, o que é que ela vem estudar nessa parte de biologia, todas as suas propriedades e suas características, certo? Então vamos entender o que é a citologia. Então citologia, pessoal, ou biologia também celular, é o ramo da biologia que estuda as células, certo? Então a citologia vem estudar todo e qualquer tipo de células. Ela vai estudar desde a sua estrutura quanto ao seu metabolismo. Todas as propriedades das células é esse ramo da biologia que vai estudar, chamado citologia. Então, o nascimento da citologia foi ali por volta de 1673 pelo Robert Hooke. O que foi que atiçou a curiosidade dele? Ele pegou um pedaço de cortiça, para quem não sabe é como se fosse aquelas rolhas que tem em garrafa, cortou e botou no microscópio. A partir dali ele viu que essa cortiça, aumentando muito, tinha pequenas estruturas, né, espaços vazios, como se fossem compartimentos. E a partir daí ele teve curiosidade de pegar diversos tipos de células para que ele pudesse estudar e conhecer cada vez mais essa sua estrutura. Tá, ok? Vamos seguindo. Então aqui, a teoria celular, né? O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento da microscopia. Então, é impossível você estudar célula a olho nu. Uma célula é muito pequena, então você precisa de um microscópio, dependendo da célula, um microscópio muito potente para que você possa aumentar milhões de vezes, milhares de vezes, na verdade, e você possa enxergar minusculamente, né, por dentro da célula, toda a sua estrutura e estudar cada componente dele. Então, o desenvolvimento deste ramo da biologia chamado citologia foi graças ao desenvolvimento da microscopia, né, toda a tecnologia que veio. Né? Hoje a gente tem microscópio bastante tecnológico para que facilite cada vez mais o tipo de estudo. Então, assim, a teoria celular apresenta postulados importantes, como todos os seres vivos são constituídos por células. Todos. Então, a partir daí, esse ramo se desenvolveu muito. Seja o ser humano como o animal, todos possuem células diferentes. Então, a partir daí, foi estudando cada tipo de célula, cada funcionamento, cada estrutura que esses elementos possuem. Então, o primeiro postulado é esse: todos os seres vivos são constituídos por células. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula. Respirar, parte lá do sistema respiratório, todos os órgãos são formados por células. A digestão, todo o sistema digestório lá são formados por células. Então, as atividades essenciais que caracterizam a vida, como respirar, se alimentar, digestão, tudo isso, o andar, a pele, né, a nossa pele. A pele, se você for estudar, tem a célula. Se você botar um pedaço de pele lá no microscópio, você vai conseguir enxergar. Então, tudo isso ocorre graças às células e no interior das células. Novas células se formam pela divisão de células pré-existente através da divisão celular. Então, vamos lá. Você se machucou, tem uma ferida aqui enorme. Alguns cicatrizam rápido, outros demoram mais. Mas essa cicatrização se faz devido a essa divisão de células. Né? Novas células vão se formando, cobrindo aquele ferimento, a pele vai se renovando, graças à divisão celular que existe dentro do nosso organismo, certo? E por último, a célula é a menor unidade da vida. Se você pegar o ser humano ali é uma vida. Mas se você for estudar o ser humano e perguntar qual a menor unidade de vida existente, é a célula. Porque tudo começa a partir de uma célula, certo? Basicamente todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, a menor estrutura presente é uma célula. A partir da célula, aí você vai formando o tecido, o órgão, o sistema e por fim o ser humano. Ok? Vamos lá. Tipos de células.
Existem basicamente dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. Então vamos lá. A principal característica da célula procarionte é a ausência de carioteca, delimitando o núcleo de célula, certo? Então a procarionte não tem carioteca. Calma, professor, o que é carioteca? A gente vai ainda, aqui nessa primeira aula eu vou estar dando uma geral sobre o que seria citologia. Nas próximas aulas a gente vai desmiuçando cada ponto desse que eu estou dizendo para vocês. Então vamos lá. Então, procariontes ele não possui a carioteca, né, que é a parte que delimita o núcleo da célula. O núcleo da célula procarionte não é individualizado. E as células procariontes são mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo de célula pode ser encontrado nas bactérias, certo? Então, professor, bactéria é uma vida, bactéria tem célula? Sim. Então, como eu falei para você, todos os seres vivos possuem célula. Então, as células presentes em bactérias são as chamadas procariontes, porque elas possuem uma estrutura muito mais simples do que uma célula de outro ser humano, como o homem, por exemplo. O ser humano, quando eu falo homem, eu falo no geral, tá? Homem, mulher, independente do que seja, do ser humano. Então, se eu pegar uma célula de bactéria e comparar com a célula no ser humano, a da bactéria é muito mais simples, menos estrutura, menos componentes. Essas células são chamadas procariontes. Já as eucariontes, as células eucariontes, são mais complexas. Essas possuem carioteca individualizada, além de vários tipos de organelas, que possuem cada uma a sua função. Tá? Então vamos aqui. Vamos estudar as partes da célula. Aqui eu tenho as células eucariontes, do ser humano, por assim dizer, né? Então elas são muito mais complexas, com muito mais componentes, com muito mais funções. Então as células eucariontes apresentam partes morfológicas diferenciadas. As partes principais da célula são a membrana plasmática, ou seja, essa é uma membrana que protege toda a célula. O citoplasma e o núcleo da célula. Então vamos lá. Eu tenho a membrana celular, que é a parte mais externa. Eu tenho um núcleo, que é a parte central da célula. Eu tenho um nucleoco, que está dentro do núcleo. Eu tenho os vacúolos, lissossomos, citoplasma, mitocôndria, complexo de Golgi e retículo endoplasmático. Então aqui, claro, pessoal, que aqui essa imagem é uma representação, né? Não é que seja dessa forma. É a representação mais próxima possível do que seria o interior de uma célula. E dentro do interior de uma célula eucariontes, eu tenho todos esses componentes. Vamos ver separadamente. Então vamos aqui. A membrana plasmática, né, é uma membrana celular, é a estrutura celular fina, porosa. Ela possui a função de proteger a estrutura celular. Então a membrana plasmática é a parte mais externa, que tem a função de proteger tudo que está dentro de uma célula, certo? Agora vamos para o citoplasma e tudo que tem nele, né? O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. Então, o citoplasma das células, eucariontes e procariontes, é preenchido por uma matriz viscosa e semi-transparente, né? Que a gente dá o nome de hialoplasma ou citossol, certo? Então, o citoplasma é a parte mais volumosa dentro das células. As organelas que estão dentro do citoplasma são pequenos órgãos da célula. Então, aqui, se eu olhar para o ser humano, por dentro tem diferentes órgãos, né? Pulmão e tudo mais. As organelas é como se fossem órgãos que estão dentro de uma célula. Então, cada organela desempenha uma função diferente, certo? Então, vamos ver lá. A gente viu lá no desenho diversos nomes. Vamos ver. As mitocôndrias. Sua função é realizar a respiração celular. Professor, uma célula respira? Sim. Eu não disse para vocês que a célula é o menor componente de vida, né? Como se fosse a menor estrutura de vida. Uma vida tem todas essas funções. Então, as mitocôndrias é uma organela que está lá dentro do citoplasma, que tem a função de respiração da célula, que produz a maior parte da energia, certo? Retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios. Lembra que a gente estudou algumas aulas anteriores que eram os lipídios, proteínas, vitaminas. Então, o retículo endoplasmático liso tem essa função de produção de lipídios para a célula, que irão compor as membranas celulares. Já o retículo endoplasmático rugoso tem a função de realizar a síntese proteica. Então é ele que vai sintetizar as proteínas da célula, tá? O complexo de Golgi, a principal função do complexo de Golgi são a de modificar
e armazenar e exportar proteínas sintetizadas. Então, vamos lá, o retículo endoplasmático fez a síntese. Já o complexo de Golgi, que é outro tipo de organelo, tem a função de modificar, armazenar e exportar as proteínas sintetizadas dentro do retículo endoplasmático rugoso, tá? Os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Sim, a célula também tem digestão. Então, o lisossomo é aquela parte que é responsável por essa digestão. Esses organelos atuam como sacos de enzimas digestivas. O ribossomo tem a função do ribossomo é auxiliar a síntese de proteínas, né? Assim como o retículo endoplasmático realiza a síntese proteica, o ribossomos tem a função de auxiliar essa síntese de proteína dentro das células. Já os peroxissomos, a função deles é a oxidação de ácidos graxos, né, para a síntese de colesterol e respiração celular. Então note que uma célula, apesar de ser a menor unidade de vida, ela é muito complexa, principalmente a eucariontes, que é dos seres vivos mais complexos. Então, dentro da sua estrutura, ela possui diferentes componentes. Cada componente, assim como o corpo humano, tem a sua função. Nesta aula de hoje eu trouxe um pouco geral do que seriam as células eucariontes, todos os seus componentes e as suas funções, ok? Então, aqui fala sobre o núcleo, né? O núcleo celular, deixa eu só voltar. O núcleo celular representa a região de comando das atividades celulares. Então, ali no centro, onde eu mostrei para você o núcleo celular, lá que é responsável pela comandar tudo que eu falei até agora, né? Ele comanda todas as organelas e as suas funções. O núcleo é de extrema importância. No núcleo encontra o material genético do organismo, no caso o DNA, certo? Lembra que quando a gente estava estudando DNA, o DNA estava dentro de a região onde ele se localizava dentro de uma célula. Dentro da célula tem um núcleo, e é lá que o DNA se encontra. É no núcleo que ocorre a divisão celular em um processo importante para o crescimento e a reprodução de células. Então, o núcleo que é responsável, além de guardar o DNA, responsável pelo crescimento e a reprodução das células, que é a divisão celular. Tá ok? Então, espero que tenha ficado clara a aula de hoje. Eu sei que é muitos nomes, muitas características, mas que aos poucos a gente vai desmembrando e entendendo cada vez mais essa parte da biologia chamada citologia. Ficamos por aqui, até a próxima aula, fique com a atividade.